Agora a gente vai falar sobre teste de hipóteses para duas populações quando a gente está trabalhando com amostras independentes e ainda quando as variâncias populacionais, você também pode pensar em termos de desvio padrão da população, quando as variâncias forem desconhecidas, ou seja, eu preciso trabalhar com a variância amostral, que é o S ao quadrado, e ainda essas variâncias, embora desconhecidas, a gente sabe que essas variâncias populacionais são iguais. Então, quando eu falo aqui iguais, eu estou pensando em termos populacionais, tá? Das variâncias populacionais, e não do S ou do S ao quadrado. As variâncias ou os desvios padrão da amostra, eles podem ser diferentes, mas na população a gente tem o sigma ao quadrado ou simplesmente o sigma de uma população igual ao da outra. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com um teste T, da tabelinha T-Student. Tem essa formulinha aqui que a gente vai ter que aplicar para calcular o valor observado e olha os graus de liberdade. Normalmente, os graus a gente obtém fazendo o n menos 1. Aqui, pelo fato de estar trabalhando com duas populações, a gente vai somar os dois n's e subtrair 2. Tá? Bom, vamos ver no exemplo como que isso daqui vai ficar. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui fala o seguinte. Um fabricante afirma que o alcance de chamadas em pés do seu telefone sem fio é maior do que o seu principal concorrente. Você realiza um estudo usando 14 telefones selecionados aleatoriamente desse fabricante e 16 telefones similares do concorrente. Os resultados: o fabricante obteve uma média de 1.275 pés, com desvio padrão de 45, e o concorrente 1.250, com desvio de 130. A um nível de 5%, você pode dizer que o fabricante está correto? Assuma que as populações são normalmente distribuídas. Olha uma informação importante aqui, ó. As variâncias populacionais são iguais. Bom, em relação aos dados, esses dois valores que a gente tem aqui são médias, é o x-barra, média da amostra. E esses valores aqui, veja que esses valores foram obtidos a partir da amostra. Isso aqui é desvio padrão amostral que a gente representa por S. E aqui em cima, esse 14 e esse 16 são os dois N's que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Eu pus esse enunciado de novo, um pouco menor aqui, para a gente conseguir ter um espaço bom para escrever. Então, vou tirar os dados aqui. O N do fabricante, ó, 14 telefones do fabricante. O N, vamos chamar de C, NC, que é o N do concorrente, está aqui, ó, 16 telefones. A gente tem a média, o x-barra do fabricante, que ele deu aqui, ó, 1.275. A gente tem a média do concorrente. Peraí, que aqui não ficou, vamos de novo. Do concorrente, que é 1.250, e ele deu desvio amostral, né? Então, o S do fabricante é de 45 e o S do concorrente 130 pés. Então, estão aqui os dados. Esse 5% aqui é o nosso alfa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o enunciado para, a partir do enunciado, a partir da pergunta que ele está fazendo, a gente conseguir montar as duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, a pergunta aqui é simples. O fabricante está correto? Ele fez essa pergunta aqui. Bom, mas o que ele está falando? Ele está falando que o fabricante afirma que o alcance de chamadas do seu telefone é maior que o alcance de chamadas do concorrente, do telefone concorrente. Então, a gente pode montar o seguinte, ó. Ele está dizendo o quê? Ele está afirmando que o alcance médio do fabricante
pensando na população, tá? Por isso que eu estou trabalhando com Mi, que é a média populacional. A média da população é maior que a média da população do concorrente. Tá? Olha para esse sinal, tá vendo que aqui tem um sinal de maior que não tem um igual? Isso aqui só pode ser hipótese alternativa, porque se tivesse o igual seria nula. Sempre que tem o igual, você vai colocar na hipótese nula. Quando não tem o igual, põe na alternativa. E a hipótese nula, o nosso H0, o que, que vai ser? Vai ser o contrário disso daqui, ou seja, a média do fabricante, se aqui eu pus maior, aqui eu vou colocar menor ou igual que a média do concorrente. Veja uma coisa interessante. Se a gente pensar na diferença, ou seja, pega esse Mi C e passa para o outro lado. Então, o Mi F, passei esse Mi C para lá, então vai ficar negativo, menos o Mi C, vai ser menor ou igual a zero. E aqui ficaria o Mi F menos o Mi C maior do que zero, tá? Ah, mas para que você fez isso? Tá vendo esse termo aqui, ó, Mi1 menos Mi2? A gente vai trabalhar com esse valor aqui sob a igualdade da hipótese nula. Ou seja, MiF menos MiC, que poderia ser esse Mi1 menos Mi2, pensando na igualdade, você vai ter o igual a zero aqui. Então, esse termo, ele sempre vai ser igual a zero sob H0, sobre a hipótese nula. Tá? Isso daqui é sempre, não é nesse exercício. Sempre vai ser assim. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar calculando o valor observado. Então, o nosso T observado. Então, aqui é meio chato, porque tem muita coisa para escrever, né? Vamos puxar um traço grandão. Vamos começar aqui, ó. X barra 1, que o 1, em toda essa fórmula aqui, onde tiver 1, pensa em fabricante, tá? O fabricante vai ser o 1, o concorrente vai ser o 2 da fórmula. Então, o x barra 1 do fabricante, portanto, 1.275, menos o x barra 2, que é o do concorrente, que é 1.250. Agora, menos isso aqui, ó, Mi1 menos Mi2. Vai ser zero. Agora, aqui embaixo, então vamos lá. Aqui embaixo vamos puxar uma raiz. Depois eu completo a raiz, vai. Vamos puxar só um traço aqui para começar a escrever. N1, 14. Seguindo a fórmula, menos 1. Vezes, está vendo que aqui eu tenho o S1 ao quadrado? Isso aqui seria a variância. Só que eu não tenho a variância, eu tenho o desvio padrão. Então, eu vou pegar o desvio padrão e vou elevar ao quadrado. Aí eu vou ter a variância. Mais o N2, eu estou aqui na fórmula, ó, o N2, que é do concorrente, 16, menos 1, vezes o S, que é 130, elevado ao quadrado. Então, aqui a gente já termina essa primeira parte da fórmula, tá? Então, vamos lá. Terminei aqui. Aqui embaixo, N1 mais N2 menos 2. Então, 14 mais 16 menos 2. E eu ainda vou ter que multiplicar tudo isso pela raiz do N1 mais o N2, N1 vezes N2. Então, 14 mais 16, embaixo 14 vezes 16. Bom, agora é um trampo você conseguir fazer essa conta aqui. É bem chatinha, então vai fazendo devagarzinho. Faz aqui o parênteses, faz aqui em cima parênteses, faz aqui o parênteses. Depois faz essa linha. Divide por esse resultado, tira a raiz. Depois calcula aqui a soma, divide pela multiplicação, tira a raiz, multiplica os resultados das raízes e finalmente faz a divisão. Este resultado vai ser igual a 1,811. Tá? Então, tenta fazer e ver se bate, se está certinho. Beleza, já tenho aqui o nosso T observado. Agora, eu vou para o T
Deixa eu puxar um tracinho aqui. Eu vou para o T crítico. E o T crítico eu vou ter que obter da tabela. Então, pensa o seguinte, ó, para a gente trabalhar com a tabela da T-Student, vamos fazer um esquema aqui. Vou puxar aqui o 0. A gente vai ter que saber os graus de liberdade. Isso é fácil, porque vou pôr aqui do ladinho, ó, aqui embaixo. O que são os graus de liberdade? A formulinha é N1 mais N2 menos 2, ou seja, seria 14 mais 16 menos 2, isso dá 28 graus. Agora, qual que é a região crítica? Então, você vai, para definir a região crítica, você vai ter que olhar para este sinal aqui, ó. Tá vendo que tem um sinal de maior? Você pode olhar para cá também, mas vamos olhar por aqui. Tá vendo que aqui tem maior? Maior é para a direita. Então, você vai pensar numa região crítica que está aqui, ó. Deste ponto, este ponto aqui, na verdade, vai ser o nosso T crítico. Deste ponto para lá, a gente vai ter a região crítica, ou seja, todo esse pedaço é a região crítica. E, portanto, esta área aqui, ela vai valer justamente o nosso alfa. Vai valer 5%. Bom, só que para olhar na tabela T-Student, vamos olhar a tabelinha aqui, você tem que lembrar que essa tabela, ela pensa sempre em coisas bilaterais. Então, imagina que você tem o 0 aqui. Imagina que você tem uma área aqui e uma área aqui. Esta área somada com esta área tem que dar o valor do P, o valor que a gente vai olhar nessa linha aqui em cima. No nosso caso, a gente só tem esse lado, que é 5%, porque é um teste unilateral. Não tem problema. Quando você só tiver um lado, você vai sempre imaginar que existe um outro lado simétrico ao primeiro, de tal forma que o P seja a soma sempre desses dois lados, ou seja, 5 mais 5. Então, a gente tem que olhar no P igual a 10 e, vamos voltar aqui, lembra que os graus de liberdade deram 28. Então, a gente vai fazer o que aqui na tabelinha? A gente vai ter que olhar aqui no 10%, aqui no 28 graus de liberdade, e aí eu vou ter que cruzar esses valores aqui, ó. Tá vendo aqui? 1,701, esse é o nosso valor crítico. Então vamos lá. Esse T crítico, na verdade, é 1,701. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este valor aqui, 1,811, e localizar nessa reta real. Sendo que aqui eu tenho 0, nesse pontinho eu tenho 1,701 e, portanto, esse 1,811 ele é maior que 1,701. Então, ele vai estar aqui, ó. Este valor aqui é o 1,811, que é justamente o nosso T observado. Tá? Então, esse valor aqui, que é o T observado, é um valor que está dentro da região crítica. E quando o T observado pertence à região crítica, quer dizer, está dentro da região crítica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rejeitar o H0, ou seja, eu, portanto, aceito a hipótese alternativa. Na prática, o que significa aceitar a hipótese alternativa? Significa aceitar este fato aqui, ó. Aceitar que o Mi do fabricante é maior que o Mi do concorrente. Então, ao nível de 5%, lembra da pergunta? Ao nível de 5%, você pode dizer que o fabricante está correto? Pode-se dizer que o fabricante está correto.
Ou seja, o que significa dizer que o fabricante está correto? Significa dizer isso aqui, que o alcance das chamadas em pés do seu telefone sem fio é maior que o do concorrente. Tá? É isso que é o teste de hipóteses para quando você não conhece o sigma, mas você sabe que o sigma da população da população 1 e da população 2 são iguais.